Ótimas notícias nesse domingo. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor. Facundo Bernal dá entrevista para a Rádio Uruguaia e diz que tá voltando pro Mundial, o que seria ótimo, considerando as nossas opções também dentro do setor e o retorno do volante uruguaio. Vou mostrar isso daqui. Tem informação exclusiva também sobre Canóbio, Germancano tá voltando, renovação de Fábio e uma jogada que o Vasco fez que a gente precisa ficar de olho, tá? Porque ela se aproveita de um problema na regra atual e é uma jogada que vai ser utilizada cada vez mais e o gol do Vasco saiu dessa maneira. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Vamos lá, deixa o like, se inscreve principalmente pra gente chegar a 260 mil inscritos. Começando, cara, primeiro uma informação sobre Cano. Perdão, quase foi K, né? O Guga deu entrevista após o jogo, o Germancano já tá treinando no campo e a expectativa real mesmo do Germancano, ela era dele voltar ao longo desta última semana. Não sabemos ainda se ele vai pro jogo contra o Once Caldas, se a recuperação vai ser mais rápida, etc. Mas o Germancano estará habilitado para o Mundial. Se não acontecer nenhum outro problema, estará habilitado. E aí o Guga usa até uma expressão ali no final da entrevista dele, mas tipo assim, pra meio que assombrar o mundo, alguma coisa assim. De fato, o Germancano é um jogador que a gente meio que acha. Eu tenho essa opinião, não sei vocês. Eu acho que assim, se o mundo visse o que Germancano faz, o mundo ficaria impressionado. Eu acho que tem um pouco disso. A gente tem uma chance de, se tiver um Germancano Prime lá no Mundial, o mundo ficar impressionado. Vai ser a primeira vez que o mundo vai ver o que o Germancano é capaz. Porque no Mundial ele acabou não fazendo, né? Enfim, então a gente torce e espera para que o Germancano esteja 100%. Um jogador que pode-se dizer que é dúvida, ou era dúvida, pro Mundial, é Agostinho Canóbio. Isso porque quando ele se lesionou pela equipe do Fluminense, ele teve ali um problema, fazer uma cirurgia bucomaxilar, né? Teve um problema mais complexo ali depois de um choque, onde o seu rosto bateu de um jogador na partida anterior do Fluminense, pela Sul-Americana contra a União Espanhola. A informação que a gente apurou de maneira exclusiva, conversei com algumas pessoas ontem no Maracanã, pessoas mais ligadas ao Fluminense, pessoas mais ligadas ao Canóbio, é o seguinte: a expectativa do Fluminense, inicial do Fluminense, não era de um retorno do Canóbio pro Mundial, tá? Mas a expectativa do Canóbio e dos feedbacks que ele tem recebido, ele já inclusive correu no gramado, vai voltar a treinar utilizando aquela máscara, né? O problema dele foi aqui, né? Entre a bochecha e o olho um pouquinho mais pro lado, né? Nessa região aqui. Um problema na face sempre demanda mais, né? mais segurança, mais precaução. Mas, assim, a expectativa do Canóbio, das pessoas em torno dele, etc., é que ele volta para jogar o Mundial. O Mundial começa pro Fluminense daqui a 20 dias, mais ou menos. Tem mais 2 jogos essa semana. Há uma pausa de mais ou menos uns 15 dias, né? O Fluminense joga no dia 1º. Contra o Internacional tem uma data FIFA, o jogo foi adiado, então o Fluminense volta depois disso. Lá no dia 15, estreia lá em Nova York contra o Borussia Dortmund. Isso ainda é muito maluco de falar, mas beleza. E aí, cara, a gente olha pra esse tipo de situação e a gente pensa que, né, o retorno do Canóbio. O Canóbio não estava voando no Fluminense naquele determinado momento, enfim, mas é um retorno interessante, né? E foi o que a gente conseguiu apurar, de que há uma expectativa real de que ele volte pro Mundial e seja mais uma opção no Mundial. Quanto ao Keno, ainda não temos informações. Estou tentando apurar, tá? Tentando descobrir as situações do Keno. Porque, né? Trabalhando mais do que profissional de logística, controlando tanta carga. Sobre Facundo Bernal. Vamos lá. O Facundo Bernal deu uma entrevista para uma rádio uruguaia. Perdão, eu tentei achar até o nome da rádio uruguaia, mas infelizmente não achei, cara. Tentei, enfim... Mas vou dar os créditos aqui a quem fez parte do trabalho, que é o pessoal lá do canal Futebol Brasileiro, né, que é um canal bem famoso que acompanha aí
todas as transmissões, mercados de comunicação sul-americanos e resume ali botando legendas. Então, eu vou botar aqui basicamente 2 respostas, uma delas me surpreendeu muito, mas essa primeira aí eu acho que fala sobre a adaptação do Bernal. Ouve só. Brasileirao se ha convertido en una de las 4, 5, 6 mejores ligas del mundo. ¿Cómo es para un uruguayo jugar en el Brasileirao? No, la verdad que es una de las competencias más difíciles de este mundo. Creo que hay mucha dinámica, tenés que jugar cada 3 días, tenés que estar bien preparado física y mentalmente. Así que, no, la verdad que la llevo bien, la llevo notable y ahora esperando al Mundial del Club. Claro, ¿qué te parece? Para un uruguayo... Tem 2 pontos aí. Ele vai falar do Mundial, que é o ponto central. Só que ele fala antes sobre esse negócio de jogar a cada 3 dias, e a grande diferença que ele sentiu chegando no Fluminense. No final desse vídeo, eles ficam debatendo, os 3, 4 jornalistas uruguaios, que um dos problemas que os moleques do Uruguai têm é porque no Uruguai se joga muito pouco. E aí o jogador uruguaio sai, vai para outro país, obviamente que o Brasil é o extremo, mas vai para outro país, e tem problema de jogar direto. E aí tem um determinado momento da entrevista que o Bernal é perguntado sobre, tipo assim, qual a diferença de visitar o Rio por uma semana e tal, igual eles, os uruguaios, já fizeram, e morar no Rio de Janeiro. Ele falou, cara, aqui se joga muito. Tem jogo de 3 em 3 dias, tem viagem longa de 7 em 7 dias, e basicamente ele não conhece o Rio de Janeiro ainda. O Bernal meio que fala isso, assim, ele não foi fazer passeio de turista, não foi numa praia em Copacabana. O máximo ali, Bernal talvez seja sair à noite pra alguma coisa. Sei lá, o Guga ontem deu entrevista, falou que pediu um lanche em casa, e olha que o Guga já tá aqui um tempão, assim. Os jogadores vivem muito no mundinho condomínio também, né? O Júnior Santos, quando jogou no Botafogo, eu achei interessante, ele foi uma vez fazer uma entrevista na casa do Pedro Certezas, da TNT, depois ele de título da Libertadores e tal. E aí ele foi fazer essa entrevista na casa e é na Zona Sul, do Rio de Janeiro. Aí os jogadores, 99,9% moram na Barra, no Recreio dos Bandeirantes, que é na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É uma outra parte da cidade. E aí o Júnior Santos falou, cara, eu tô aqui no Botafogo há um tempão, eu nunca tinha vindo aqui, é bonito, né? Tipo, o cara nunca tinha ido em Copacabana. É algo meio bizarro, né? Nesse ponto, principalmente dos estrangeiros, acho que o foco maior até dos estrangeiros, que vão ao Rio devem sentir muito medo de trafegar sozinhos e tal, alguma coisa assim, e ainda tem essa barreira. Mas ele falou do Mundial de Clubes. Tener la chance de estar en el Mundial de Clubes es una locura. Aparte, la primera edición con este formato, juegan los equipos más salados del mundo. Me parece que me imagino que debes estar apuntando a llegar ahí con todo. Para quem tá só ouvindo, tem legenda na tela, tá? Sí, claro. No, y ahora que justo me ha pasado esto, estaba con la cabeza a 1000, viste, que claro, llegaba, que no llegaba, pero por suerte hicimos una buena recuperación, muy bien, me han hablado los médicos y me dijeron que llegó notable, así que fue un respiro y la verdad no lo podía creer. Vamos lá. Ótima notícia. O Bernal tá falando que a lesão grau 3, que foi divulgada inicialmente, ela tiraria do Mundial, e ele, provavelmente com a situação toda, ele vai conseguir jogar o Mundial. Isso é... E nem tanto que o Bernal é um germancano, tá? Vai assombrar o mundo com a sua volância e tal, não. Mas, gente, a gente tinha um volante no início do ano, que demorou com essa adaptação. Acho que o Bernal fez um ano infinitamente melhor esses 6 meses do que os 6 meses anteriores. A gente contratou outro volante pra chegar com 2 e tava chegando sem nenhum no Mundial, porque os 2 estavam lesionados. O Bernal teve lesão muscular grau 3. Pelo que ele fala, tinha uma discussão, e agora o que se fala é que ele vai jogar. E imagina na cabeça do moleque também, né? Cara, essa competição, todos os jogadores, não tem um jogador que joga no Brasil que tá reagindo de maneira indiferente a essa competição. Porque ela virou uma Copa do Mundo, gente. Virou, se tornou isso mesmo. Ah, mas se tornou. Vamos ver como é que vai ser lá no campo mesmo. Mas é uma parada meio legal, porque de seleção a gente sabe que seleção sul-americana, seleção africana hoje em dia também, a gente já viu a asiática dar uma surpreendida e chegar um pouco mais longe, mas a gente sabe que se jogar Brasil e Alemanha, meu amigo, pode ser em qualquer momento da história. Não é assombroso o Brasil ganhar a Alemanha, nada. Agora, no futebol de clubes a gente meio que nunca tinha isso, né? A gente só tinha o melhor contra o melhor. Tá, mas e o 7º melhor contra o 7º melhor? E o 7º melhor contra o melhor daqui? Enfim, vai ser muito legal. E pro Bernal ter esse retorno especial, pra gente também.
Ele continua falando, Facundo, tem mais entrevista. hablando un poco de esto que te decía Oscar, ¿no? De que estás en el Brasileirao, que es una de Falar las dos mejores ligas. craques, enfim. E aí você pode acompanhar a entrevista inteira. Tem outras partes bem legais, mas eu quis trazer essa parte aqui. E outra que aconteceu também ontem no jogo foi a renovação do Fábio. O Fluminense anunciou a renovação do Fábio. Na verdade, o repórter Cláudio Guga anunciou a renovação do goleiro Fábio, né? Mais um ano de contrato. Pelo que eu entendi ali do que aconteceu, enfim, conversando depois com algumas pessoas, eu fui entender. O Fluminense acertou essa renovação com o Fábio ao longo agora dessa reta final da semana. Tudo assinado, tudo concretizado, legal. O Fluminense queria a renovação, a gente já tinha colocado essa informação aqui no canal, o Fluminense queria a renovação. O Fábio estava na decisão se ia jogar por mais um ano mesmo, se parava agora, então estava na mão do Fábio. O Fábio decidiu aceitar a proposta de renovação do Fluminense até o final de 2026. No caso específico dessa situação, houve esse acerto e o presidente, Mário Bittencourt, foi até o vestiário ontem, vitória do Fluminense, ele estava lá no vestiário, e avisou na roda ali para os jogadores, né, aquela roda final, que o Fábio estava de contrato renovado e ia renovar por mais um ano. Isso não tinha sido avisado ainda, foi avisado internamente. O Fluminense não ia divulgar essa renovação de contrato ontem e explorar isso provavelmente ao longo do domingo, da segunda-feira. O Guga foi dar entrevista no pós-jogo lá da Cazé TV e ele se sentiu à vontade para revelar, já que o presidente já revelou para eles, porque ele não vai revelar para a torcida. E falou que o Fábio estava renovando por mais um ano. Então assim, o Guga deu essa informação, fica aí só o crédito ao repórter Cláudio Rodrigues, o Guga. Cara, eu acho que pelo que o Fábio fez até agora no Fluminense, e ganhando o que ganhava no Fluminense, o Fábio chega ganhando muito pouco, vai elevando depois. Eu lembro que quando eu apurei a chegada do Fábio no Fluminense, e foi, acho que talvez de contratações, ainda acho que a maior notícia que eu dei aqui, né? O maior furo que eu dei, fica aí o lá ele. Cara, eu lembro que eu apurei algumas coisas e ficava abismado com o que o Fábio tava vindo recebendo no Fluminense. Acho que hoje já foi até revelaram que era 150 mil, então tô tranquilo de falar. Eu acho que pelo que o Fábio fez em 22, 23, 24, tá fazendo em 25, renovar agora até 26 é uma garantia legal e que se tudo der errado já valeu a pena. Se tudo der errado, o saldo ainda vai ser de quase 100% com o Fábio. Porque ele fez muito mais do que se esperava, ganhando pouco até pelo que ele faz. Agora, obviamente, já teve reajustes salariais e tal. Ele não ganha mais isso, ele ganha já no nível dos principais do time. E assim, se tudo der errado e o Fábio descambar para ser o pior goleiro do mundo a partir de agora, ainda assim ele vai ter uma experiência descomunal que vai fazer com que... Gente, o Fábio tem idade para ser preparador de goleiro já há uns 2, 3 anos. Ele tem muita experiência, trabalha pra cacete. Então, assim, zero contestação dessa renovação. E se daqui a 6 meses tiver todo mundo falando, aí, ó, por que renovou com o Fábio, mais um ano com ele? Zero contestação desse vídeo que eu tô gravando agora também. Zero. Não existe motivo pra questionar essa renovação do Fábio agora. Ah, mas alguém quer o Fábio? Sim. Meu amigo, joga o nome do Fábio aí no mercado, meu amigo. Se o Fábio não se aposentar, outro time vai pegar ele. Seja o Cruzeiro, vai. Então, assim, eu acho que a minha crítica a esse processo todo é sempre a questão de quem vai ser o substituto. Tem outros vídeos aqui falando disso, mas o momento da renovação do Fábio não é pra falar disso diretamente. Vamos falar do lance do gol aí. Vamos lá, cara, mais uma vez pedindo pra você se inscrever aqui no canal pra dar aquela moral. Uma análise do lance do gol do Vasco, mas que é uma situação que vai causar muito problema ainda no Campeonato Brasileiro, por causa de uma instrução, pra mim, completamente fora da regra, dada aos árbitros na CBF. Olha aí só. Esse é o gol do Vasco, tá? Eu só queria deixar claro uma coisa antes. O gol do Vasco, perante o que se está aplicando da regra no Brasil hoje, ele foi legal, ok? Foi um gol legal. O gol do Vasco não foi ilegal, mas ele deveria ser ilegal se aplicasse a regra direito. E o Vasco, aí eu não sei se sob a comissão do Diniz ou diretamente do Fernando Diniz, pode ter sido, ele trouxe o Ricardo Cobalcini também com ele lá pro Vasco, então pode ser uma instrução de alguém que teve essa sacada. Essa é a cobrança de falta do gol do Vasco. Você vai reparar que 90% dos jogadores do Vasco que estão dentro aliás, 100% estão em condição de impedimento. E aí, qual que é a tática deles? São duas táticas. Primeiro, tática de futebol americano.
Você vai perceber aqui, ó, no miolo da área, que Verratti, talvez, o outro zagueiro, Luiz Gustavo, jogadores, Hugo Moura, jogadores do Vasco correm pra pressionar o adversário. O objetivo deles dentro da área não é correr pra cabecear. O do Verratti o Verratti saiu e deu a volta, confundiu a marcação, beleza. Lá em cima tem um dos jogadores também. Só que aqui no meio, ó, o Hugo Moura e o Nuno, que não são jogadores altos de cabeceio, eles estão em condição de impedimento, bloqueando o Freitas, bloqueando a marcação do Fluminense, e o que faz com que o João Vitor, que também deu a volta para poder chegar, chegue sozinho. Nessa câmera aqui de trás, nas câmeras de trás, vai mostrar um retrato disso. O Verratti quase chega para cabecear, e ali provavelmente se chegasse fatalmente faria o gol. Mas se você olhar, essa câmera não ajuda tanto não, é uma que tem de baixo, essa aí, ó. Olha a liberdade que o João Vitor, que o outro jogador, eu não sei se esse é o Ryan ou o Luiz Gustavo, a qualidade que não tá tão boa. Chega, o Thiago Silva tá em cima do Verratti, a preocupação dele e do Everaldo no Verratti. Mas por quê? Porque o Hugo Moura tirou o Freitas. Em condição de impedimento, o Hugo Moura, que estava em condição de impedimento, estava atrapalhando o Freitas. Bem como isso também aconteceu com eu acho que é o Luiz Gustavo ali atrás, ou o Ryan, que atrapalha o Fábio também. Ele atrapalha o Fábio. Só que não foi marcado impedimento. Porque agora a regra é basicamente se o jogador precisa quase que tocar na bola. Porque, vamos lá, qual que é a regra do impedimento, né? Muito simples. Se um jogador está à frente do penúltimo jogador, no momento do passe, né, à frente do último zagueiro, que sempre tem um goleiro lá, e ele toca na bola, ele está impedido. Se ele não toca na bola, mas ele participa da jogada, ele está impedido também. E aí esse participa da jogada sempre foi o quê? Pô, meu amigo, se o cara faz um passe, eu tô impedido, eu dou um corta-luz, eu não toquei na bola, confundo a zaga e o cara chapa pro gol, eu tô impedido, gente, eu participei da jogada. Se for escalonando, pra mim era correto, participar da jogada, por exemplo, se você pegar o gol anulado pela Ana Paula de Oliveira no Botafogo e Figueirense lá de 2007, aquela reclamação toda do Botafogo. O jogador tá participando da jogada. O Nonato contra o Cuiabá em 2021, ele tá sentado, o Caio Paulista chuta pro gol, ele nem atrapalha em nada o goleiro, mas ele tá sentado em condição de impedimento na frente do goleiro. Parou a jogada, atrapalha o jogador e marcou impedimento. Pararam de marcar isso. Pararam. Se um jogador agora tá em condição irregular e ele pode fazer o que ele quiser desde que ele não toque na bola. É praticamente isso. E aí vem um lance no segundo tempo, que foi quando eu reparei essa situação do Vasco, que é um lance de falta. Esse lance aí, ó, com 22 minutos do segundo tempo. Se vocês repararem, de novo, ó, o Vasco vai cobrar uma falta, o João Vitor tá lá, o Verratti tá lá, eles vão sair, vão correr, passar por trás da zaga e vai ter jogador do Vasco ficando em condição de impedimento, travando a zaga do Fluminense de novo. A mesma coisa, ó. Por quê? Porque eles não vão dar impedimento por alguém que tá impedido e não tocou na bola. Ó, de novo, a mesma coisa. Ó o Thiago Silva como é que foi desestabilizado ali, ó. Perceberam? Fiquem olhando pro Thiago Silva. O Thiago Silva tá aqui, ó. Tá o Everaldo e tá, ó, Guga, Everaldo e o Thiago Silva. Ó, aí vem. O Thiago Silva saiu do lance. O Thiago Silva ficou fora do lance. Por conta de um jogador impedido que fez barreira. Se isso for elevado a mais lances, mais times fazendo isso, isso vai acontecer várias vezes. E aí a CBF vai ter que voltar à regra anterior. Só deixando claro. O Fluminense não foi prejudicado. A regra que tá agora, o jeito que tá valendo é isso. O cara pode fazer o que quiser. O cara pode puxar a arma, dar um tiro. Não participou da jogada porque não encostou da bola. Loucura. Mas é o que tá sendo feito atual. Então o Fluminense não foi prejudicado no jogo contra o Vasco. Eu só vou deixar claro essa parte. Mas essa regra daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco vão começar a explorar e vai mudar. Porque tá virando avacalhação. Mas é isso. Ganhamos 2-1. Um abraço pro Ryan. Faz o C de Cláudio. Tamo junto. Um abraço.